Olá, meus amigos e minhas amigas. Prestem atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 31, Jesus se expressou da seguinte maneira: chegou a hora deste mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. A pergunta que se levanta é: quem é o príncipe deste mundo? Você sabe a resposta? Não? Então, me acompanhe na leitura do livro de Apocalipse, no capítulo 12, do versículo 7 ao 10, aonde diz: E houve batalha no céu, e foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite. A antiga serpente, o dragão, chamado Diabo e Satanás, é justamente o acusador que foi expulso. Disse Jesus que quem estaria sendo expulso era o príncipe deste mundo, que é justamente Satanás, que é o acusador, que é Moisés. Quer que eu prove que o príncipe deste mundo é justamente a lei de Moisés? Sim, é claro que eu vou provar. Me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 45, aonde o próprio Jesus fez a seguinte afirmação: Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Moisés é o acusador. Sim, para ser mais específico, a lei de Moisés é quem nos acusa de dia e de noite, pois a lei de Moisés já estava presente lá no Éden. É a mesma lei que estará nos acusando, segundo consta no livro de Apocalipse. O príncipe deste mundo é Satanás, que é a lei de Moisés. Veja, meu amigo, o que consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, para você compreender melhor este assunto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz da glória de Cristo. Vou repetir mais uma vez, livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não fosse revelada a graça de Cristo. Quem cegou o entendimento dos incrédulos foi exatamente a lei de Moisés, que era o Deus daquele século, pois era justamente a lei que os seres humanos obedeciam. Ao obedecer à lei, automaticamente eles estavam obedecendo a Deus. A lei de Moisés é o acusador, que nos acusa de dia e de noite, que é justamente a serpente do Éden e o dragão de Apocalipse. A lei de Moisés era o Deus daquele século, o príncipe deste mundo. Não há para onde fugir, meu amigo. Não há como negar a verdade explícita nas Escrituras. Se você não acredita em mim, tudo bem, mas pelo menos dê credibilidade às Escrituras Sagradas. Repito, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus daquele século era justamente Satanás, o diabo, que é o príncipe deste mundo, que é justamente a lei de Moisés. Repito, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45, dê credibilidade à voz do Filho de Deus. Afirmou Jesus: Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, é a lei de Moisés, que foi expulsa. Sim, foi expulso o acusador de nossos irmãos, que é o diabo, que é Satanás, que é o príncipe deste mundo. Não há como negar, não há como refutar a verdade registrada nas Escrituras, a menos que você não seja cristão. Veja por você mesmo, meu amigo, o que consta no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora se levanta mais uma questão, para fazer você refletir. Vamos montar mais uma vez este quebra-cabeça. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Que obras são essas? Quais são as obras do diabo? Vamos ver? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 46. Afirmou Jesus: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Pois, se amares somente os que vos fazem bem,
estareis agindo como os pecadores que amam apenas os que o amam. Ou seja, na lei de Moisés estava escrito, meu amigo, que era para odiar o inimigo, e Jesus desfez as obras da lei de Moisés. Quando a mulher foi pega em adultério, trouxeram até Jesus e afirmaram: na lei de Moisés está escrito que tais mulheres sejam apedrejadas até a morte. Tu, pois, o que dizes? Jesus desfez as obras da lei. Jesus não condenou aquela mulher. Antes a justificou. Ele afirmou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, ele disse: ouvistes o que foi dito. E ele desfez tudo que estava registrado na lei de Moisés. Porque Jesus veio para desfazer as obras da lei de Moisés, que é as obras do diabo. Sim, na lei de Moisés, os pecadores deveriam morrer, mas Jesus veio e absolveu absolutamente todos. Porque Jesus não veio condenar o mundo, mas salvar o mundo. Jesus agiu exatamente na contramão da lei, desfazendo as obras da lei de Moisés, que é as obras do diabo. Por isso, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 12, diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Sim, se faz mudança da lei, ou seja, se desfaz as obras do diabo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, diz: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A lei, sim, preste atenção, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A verdade foi revelada através da graça, porque a lei ocultou a realidade espiritual dos homens. Sim, através da lei houve genocídio, assassinatos em massa de seres humanos que foram tidos supostamente por pecadores, pois a lei exigia a morte do pecador. E Jesus veio desfazer exatamente o que a lei afirmava acerca de nós. Não há para onde fugir, meu amigo. A lei de Moisés é justamente as obras do diabo, que Jesus veio para desfazer. E foi exatamente isso que Jesus o fez. Pois Jesus, ele desfez exatamente o que estava registrado na lei de Moisés, refutando e revogando absolutamente tudo. Por isso, a lei foi abolida. Sim, as obras do diabo foi removido e estabelecido a graça de Cristo em seu lugar. Está dado o recado, reflita. Não há como negar a verdade registrada nas Escrituras. Você pode até não simpatizar com a minha pessoa, mas não há como renegar o que está registrado nas Escrituras. Veja, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Assim o Pai a ninguém julga. Deus não julga ninguém. Evangelho de João, capítulo 8, 15 diz: vós julgais de acordo com a carne. Eu a ninguém julgo. O Filho não julga, o Pai não julga. Quem julga é Moisés. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45. Recapitulando: não penseis que vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tem depositado a vossa esperança. Sim, é a lei de Moisés que é o acusador, que foi expulso, segundo consta no livro de Apocalipse. E a lei de Moisés é o príncipe deste mundo, que já foi expulso. A lei já foi removida. Agora, o único problema é que a igreja está reedificando exatamente a lei, no lugar da graça. Porque a igreja prefere adorar o diabo do que a Deus. Eles preferem adorar o diabo da lei de Moisés do que a graça justa de Cristo. Pois dentro da igreja é justamente isto que você escuta o tempo inteiro: a lei de Moisés, seus preceitos, estatutos e mandamentos. 613 estatutos, leis e mandamentos a igreja até os dias de hoje observa. Agora, pergunte para o seu líder religioso. Mande ele citar algumas leis espirituais. E você verá que eles não conseguem citar uma lei sequer espiritual. Por quê? Porque eles não conseguem discernir a realidade espiritual. Pois a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Para se discernir a realidade espiritual, a graça de Cristo, primeiro você precisa nascer de novo.
Os líderes religiosos não compreendem o que é a graça de Cristo, senão apenas a lei de Moisés. É justamente a lei de Moisés que eles aplicam dentro da igreja. Ordenanças, sim, para que você contribua com oferta, dízimos, conforme consta a lei. Está dado o recado.